Hoje eu vou falar sobre o livro Marx, uma introdução. Antes de falar sobre o livro especificamente, primeiro eu vou falar sobre o autor que escreveu esse livro. Quem escreveu foi Georges Graspan. Ele fez graduação em História e Economia pela USP. E também ele fez um doutorado em Filosofia. Ele também fez pós-doutorados em outras universidades, mas ele atua especificamente na história, com ênfase em teoria e filosofia da história. Ele também aborda temas como dialética, crise e crítica, entre outros. Falando sobre o livro agora, ele é um livro realmente muito introdutório para você que é leigo, como eu, por exemplo. O que é comunismo? O que é Marx? O que é Engels? O que Marx fala sobre o comunismo? O que o Marx critica sobre o capitalismo? Então, o professor Georges Graspan, ele vai justamente pegar todos esses temas, todas essas coisas que o Marx falou antigamente, e ele vai explicar de uma forma bem simples, uma forma bem objetiva, bem clara, para o leitor leigo entender o que é o comunismo e o que é o capitalismo. E ele vai justamente, o Graspan, ele vai explicar esses termos, e o ponto principal do livro é que ele vai mostrar pra gente, leitor, sobre as contradições do capitalismo, sobre como o capitalismo ele se contradiz o tempo todo. E aí vai ser, ao decorrer do livro, ele falando isso. O livro é bem curto, ele só tem 104 páginas, divididos em 6 capítulos. Graspan começa citando alienação e trabalho. O que seria alienação e trabalho? Alienação é você fazer um produto, produzir um produto e esse produto não ser seu. Você não usufruir do produto que você próprio criou. Um exemplo, seu chefe pede para você fazer uma planilha. E aí você faz essa planilha direitinho, olha, parabéns, tá tudo certo. E é isso aí, seu chefe vê a sua planilha e fechou. Chega um dia em uma reunião qualquer, o chefe do seu chefe vai falar bem do seu chefe, não de você. Então, você fez o trabalho de fazer a planilha, mas quem tá saindo com os créditos é o seu chefe, e não você que fez a planilha. Basicamente é isso. Alienação e trabalho é isso. Você trabalha tanto para criar algum produto e você não pode usufruir desse produto. É a mesma coisa de um cara fazendo um prédio. Ele tá lá fazendo um prédio, construindo um prédio de luxo, e quando esse prédio estiver pronto, ele não vai poder entrar nesse prédio. Tipo, pô, o cara, ele fez o prédio, ele construiu o prédio com outras pessoas, ele não vai poder usufruir do trabalho dele, que seria entrar no prédio, por exemplo. Basicamente são esses os conceitos de alienação e trabalho, de uma forma bem simples e leiga, né? Outro tópico também que eu quero falar e que Graspan também fala no livro dele é sobre os conceitos de mercadoria e fetichismo. Primeiro de tudo, seria bem mais fácil eu explicar citando um exemplo. Imagine que eu vou num shopping e no shopping eu vejo um tênis. Esse tênis custa R$ 800 e é de uma marca boa, uma marca topada de tênis mesmo, que não. Eu pensei assim, não, tudo bem, é R$ 800, mas também essa marca é uma das melhores marcas de tênis que tem no mundo. E tá tudo bem. Perceba aqui, eu só pensei no supérfluo, eu só pensei no quanto custa e na marca. Coisas supérfluas. E o fetichismo vem desse feitiço que o capitalismo tem na gente, sobre a gente, no caso. Em nenhum momento eu pensei, esse trabalhador, quem foi o trabalhador que fez esse sapato? Foi na China, foi na Índia, foi nos Estados Unidos, foi aqui no Brasil? Essa é a escala do trabalhador que fez. Qual é a escala dele? 6x1, 7x0? Quantas horas trabalhadas esse trabalhador teve que trabalhar para fazer esse tênis? Então, assim, esse fetichismo vem do feitiço que o capitalismo tem sobre a gente, que a gente esquece.
do trabalhador. A gente só pensa no capital, a gente só pensa no dinheiro. Só pensa em consumir, em comprar. Outro tópico também que eu vou falar aqui nesse vídeo vai ser sobre o conceito de capital. Para Marx, capital, ele é um processo. Ele, na verdade, é um monstro faminto. Porque é o dinheiro que só existe se ele estiver se multiplicando cada vez mais. E se ele parar de crescer, se o lucro, tipo, não der lucro, a gente vai entrar em uma crise. Basicamente é isso. O capital, ele não quer comprar para usar, ele quer comprar para vender mais caro. E ele só consegue isso por causa de nós, da força de trabalho, por causa dos trabalhadores. Por quê? Porque a gente gera algo de extremo valor, né, de valor mesmo, de um valor mais alto, mas só que a gente tem um custo baixo, a gente é mão de obra barata. Então, se uma empresa tiver muitos trabalhadores competentes, que consiga fazer um produto que tenha valor no mercado, mas só que, sei lá, a gente recebe um salário mínimo, meio salário mínimo, o custo deles vai ser muito alto. O lucro, no caso, o lucro deles vai ser muito alto, porque a gente tá gerando algo de valor e o nosso custo é baixo, porque a gente é mão de obra barata, basicamente. Agora, o último tópico que eu vou falar aqui é sobre a crise. Bom, citando um exemplo, mais outro exemplo, imagina uma empresa. Essa empresa tirou todos os funcionários humanos, né, tirou todos os funcionários da empresa dela e substituiu tudo pro robô. Esse robô, ele vai construir, ele vai produzir mercadoria, muita mercadoria mesmo. Mas vai chegar uma hora que não vai ter comprador. Entendeu? Não tem comprador. Não tem. O trabalhador, ele não vai ter dinheiro para comprar a mercadoria que foi produzida. E aí a crise vai acontecer. Nesse ponto é que Marx, ele fala que tem que ter uma revolução, que nós trabalhadores temos que procurar por mais dignidade, né? Lutar por mais dignidade e procurar melhores condições de trabalho. E eu gosto muito desse livro e de Marx, que ele disseca a anatomia do capitalismo. Ele explica como o capitalismo funciona, as contradições, as crises, lucro, tudo. Ele explica bem simples, de uma maneira bem simples nesse livro. E eu quero também falar outro ponto, que esse livro é super importante para você ler justamente agora que esse assunto, esse tema está sendo muito discutido agora atualmente, na época que eu estou gravando esse vídeo, que é a escala 6x1, que é uma escala totalmente desumana, que basicamente a gente trabalha 6 dias e folga 1, a gente chega no trabalho de 8 horas da manhã, sai de 8 horas da noite, sai de 6 horas da noite também, e chega em casa também 8, 10 horas da noite. Então assim, é uma escala desumana, é uma carga horária de trabalho desumana. E esse livro vem justamente para você abrir a sua mente de uma forma que nós precisamos lutar pelos nossos direitos. Nós precisamos também ser donos do nosso produto. E é isso. Eu gosto muito desse livro, recomendo e leio.